Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Crônicas. E hoje vamos ler o capítulo 23. Pessoal, vamos abrir nossa Bíblia? Vamos avançando até chegar ao capítulo 23 do livro de 1 Crônicas, que fala sobre os levitas. Diz assim a palavra de Deus. Já envelhecido e de idade avançada, Davi fez de seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 desses para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes. 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi preparou com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeús e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Amrão, Izá, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Amrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome, para sempre. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés: Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izá. Estes foram os filhos de Hebron. Jerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecamião foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isias o segundo. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, pois teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi: Mali, Éder e Jeromote, 3 ao todo. Estes foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e dos outros deveres na casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para agradecer e louvar ao Senhor e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Pessoal, resumindo, 1 Crônicas 23 descreve como Davi organizou os levitas para o serviço no templo e também destaca a importância da adoração ordenada por Deus. Este capítulo é significativo porque demonstra a atenção de Davi aos detalhes na preparação para a adoração e o serviço no templo. O capítulo começa com Davi, já idoso, reunindo todos os líderes de Israel,
os sacerdotes e os levitas para organizar o serviço no templo. Ele contou os levitas, com a idade de 30 anos para cima, e atribuiu-lhes tarefas específicas no serviço do templo, como cantar, tocar instrumentos e cuidar dos utensílios sagrados. Davi dividiu os levitas em grupos de acordo com suas funções e responsabilidades. Como dissemos, alguns foram designados para liderar a música e o louvor no templo, enquanto outros foram encarregados de supervisionar o trabalho no tabernáculo e de ajudar os sacerdotes no serviço sacrificial. Além disso, Davi separou os filhos de Levi em 3 grupos principais: Gersonitas, Coatitas e Meraritas, e atribuiu-lhes funções específicas no serviço do templo. Ele também estabeleceu os deveres dos sacerdotes, que eram responsáveis pelos sacrifícios e pelo serviço diante do Senhor. Este capítulo destaca a importância da adoração ordenada por Deus e da organização no serviço do templo. Davi reconheceu a necessidade de seguir as instruções de Deus para garantir que a adoração fosse realizada de acordo com a vontade de Deus e que o serviço no templo fosse realizado de maneira eficiente e com reverência. Concluindo, pessoal, lembre-se, a adoração a Deus deve ser realizada de acordo com suas instruções e ordenanças. A organização e preparação de Davi para o serviço no templo nos lembram da importância de nos aproximarmos de Deus com reverência e obediência, seguindo os caminhos que ele estabeleceu para nós. Este capítulo nos incentiva a buscar uma adoração que seja sincera e com ordem, reconhecendo a grandeza e a santidade de nosso Deus. Viva isso! É isso aí, pessoal. Enfim, conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Crônicas. Eu espero te ver aqui amanhã para juntos lermos mais um capítulo deste livro, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.